só vou permitir que você namore minha filha no dia que você buscar Deus de todo o seu coração. E ele saiu bem animado, porque ele pensou, poxa, eu já vou na igreja, já vou aos cultos, para mim é coisa simples isso. E a partir de então ele começou a ir em todos os cultos, começou a ir em todas as reuniões, começou a jejuar, começou a fazer as obras, começou a ajudar nos projetos sociais. E um dia aquele pastor daquela igreja convidou a igreja para ir num retiro, na verdade numa vigília no monte. E quando todos acabavam de orar, aquela igreja colocava uma piscina com uma água para quem quisesse se batizar passasse pelas águas do batismo. E o pastor estava ali sentado na beirada da piscina, e aquele jovem vai até o pastor e fala: pastor, eu estou buscando a Deus já, e agora o senhor concede a bênção, eu posso morar com seu filho? E o pastor olha para ele e fala assim: ainda não. E ele fica muito irado, porque na cabeça dele ele já estava fazendo tudo que ele podia fazer. Afinal de contas, ele já estava indo aos cultos, ele já estava servindo a Deus, ele estava fazendo as obras, estava ajudando, entregando alimento nos moradores de rua. Ele estava fazendo tudo certo na cabeça dele. E aquele jovem ficou muito irado e falou com o pastor: o senhor é um mentiroso. O senhor disse que quando eu buscasse a Deus de todo o coração, o senhor queria dar a sua bênção. E naquele momento o pastor pega aquele jovem, veio para dentro daquela piscina que estava ali, que era usada para batizar as pessoas. E aquele pastor enfia a cabeça do jovem para dentro da água e segura a cabeça dele dentro da água por alguns segundos. E o jovem acha aquilo muito estranho, o pastor coloca a cabeça dentro da água, fica segurando a cabeça dele. Aí passa 10 segundos, 15 segundos, o menino começa a ficar meio preocupado. Aí daqui a pouco ele começa a se debater. Começa a se debater com toda a força, e quando ele vê que não tem mais como, ele vai morrer naquele lugar ali, ele vai e puxa o pastor com toda a força e dá um impulso e consegue subir e puxar o ar. Naquele momento, aquele jovem passa a atenção e fala para o pastor: olha, o senhor, além de mentiroso e assassino, você está querendo me matar? Não estou entendendo o que você está fazendo isso. Se eu não tivesse soltado, se eu não tivesse puxado ele com toda a força que eu pudesse corrigir, eu tinha morrido. Se eu não tivesse puxado o ar dos meus pulmões, naquele último segundo eu tinha morrido. Aí o pastor fala com ele: agora sim você entende o que de fato eu queria te falar. No dia que você buscar a Deus, assim como você buscou o ar, preencheu o seu pulmão aqui nesse momento, você de fato vai estar buscando a Deus com todo o seu coração. Sabe, meus irmãos, essa história é antiga, eu achei que vocês já tinham ouvido, por isso que eu perguntei. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo tudo o que a gente pode, a gente está fazendo tudo certinho como manda escrito, mas a verdade é que buscar a presença de Deus de todo o coração vai muito além de estar presente, em bater cartão em culto, em fazer obras sociais, vai muito além disso. Sabe, eu queria falar com vocês a respeito disso, sobre um avivamento na Igreja de Cristo nesses dias. Eu queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Se você puder ficar sobre os seus pés, para a gente fazer essa primeira leitura. O livro de Joel está depois de Oséias, no Antigo Testamento. Capítulo 2, versículo 28. Diz o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém? O versículo diz então que acontecerá depois. Pode se sentar, meus irmãos. Joel 2,28 diz que acontecerá que depois, naqueles dias, depois derramarei o meu Espírito Santo. Mas afinal de contas, depois do que? A gente precisa entender isso. Se você voltar um pouquinho no capítulo 2, ainda lá no versículo 12,
diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ou seja, a gente viu em Joel 2,28 que Deus está fazendo uma promessa do derramar do Espírito Santo. Ele diz que acontecerá depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Porém, a gente tem que entender que existe uma condição, e essa condição é que a gente acabou de ler. Se vocês se converterem a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Ou seja, há uma promessa do derramar do Espírito Santo. É uma promessa de Deus para a sua igreja. Porém, existe uma condição para esse derramar acontecer, que é uma condição de choro, de pranto, de arrependimento de pecados. Vamos continuar aqui. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 7, verso 37. João 7,37. A palavra de Deus diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Era uma festa do tabernáculo, como naquela região. E o que Jesus disse? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, Jesus está disponível e está acessível, mas para a gente poder beber dessa fonte, nós precisamos ter sede. Se você não tiver sede, você não vai tomar água. Ou seja, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Volta um capítulo aí, no capítulo 6, no verso 35. Vamos ler a partir do verso 32 até 35. Replicou-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus. E o tema da mensagem de hoje, o tema da nossa pregação de hoje é fome, sede e avivamento. Sabe, Jesus está dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. E ele também diz lá no capítulo 6 que ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu dos céus. Quem comer esse pão jamais terá fome, quem beber dessa água jamais terá sede. Então nós começamos a entender que existe uma promessa que foi feita no derramar do Espírito Santo lá em Joel. E Jesus está dizendo que quem tem sede, vem e beba. Ele está acessível. Nós precisamos ter fome e sede pela presença de Deus. Nós precisamos ansiar por isso. E agora vai ficar mais claro ainda isso. Lá no livro de Isaías, palavra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41, versículo 17. A palavra de Deus diz o seguinte: deixa eu ver como a tradução. Sim. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e
a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas, e terra seca em mananciais. Glória a Deus. Os irmãos vão prestar atenção nesse versículo 17, ele diz o seguinte: os aflitos e necessitados. A palavra de Deus diz que os aflitos e necessitados buscam água. E através dessa busca, Deus ele diz que vai colocar um manancial no deserto. Mas vamos prestar atenção nessa palavra, aflitos e necessitados. Sabe, a gente volta lá naquela historinha que a gente ouviu aqui no começo dessa pregação sobre aquele jovem que queria namorar com a filha do pastor. Ele só descobriu a aflição quando ele estava preso na vida da sua vida. E ele puxou o ar para respirar. E sendo bem honesto com vocês, para a gente alcançar um nível de busca intensa a Deus que vai culminar no avivamento, nós precisamos viver essa aflição, esse espírito de urgência e de necessidade pela presença de Deus. Enquanto nós não formos esses aflitos e necessitados, como está escrito no versículo 17 de Isaías, enquanto não formos nós os aflitos pela água da vida, nós não vamos saciar nossa sede. Sabe por quê? Porque Jesus diz: quem tem sede, vem. Meus irmãos, se nós não estivermos aflitos, sabe qual é o problema? O problema é que nós estamos muito acomodados com o que nós já temos. Nós estamos muito acomodados com o nosso estilo de cultuar a Deus, com a nossa adoração pacata, com a nossa forma polida de adorar a Deus. Sabe, tem um pregador que eu gosto muito dele, o pastor, né? Nós aqui gostamos desse pastor, ele fala o seguinte: se nós de verdade estivéssemos aflitos pela presença de Deus, nós não adoraríamos a Ele com a mão no bolso na hora do louvor. Nós não ficaríamos apáticos à presença de Deus na hora do louvor. Não, a gente estaria se descabelando, a gente estaria buscando a presença de Deus, estaria gritando, levantando as mãos, sabe, meus irmãos? Então nós precisamos ter esse espírito de urgência, esse espírito de necessidade, de aflição em nós. Caso contrário, nós não teremos a nossa sede saciada por Cristo. Há uma promessa, a promessa foi feita por Deus lá no livro de Joel. E como a gente falou, a promessa ela vem através de uma condição: se o povo se humilhar em jejum, se prostrar e reconhecer os seus pecados. E aqui no livro de Isaías, um estado de aflição e necessidade, nós encontraremos água em meio deserto. Essa é a promessa de Deus, que Ele faria um manancial de águas no meu deserto, coisa que é impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível, e é a promessa dele. Vamos lá, por que a gente precisa buscar um avivamento? Sabe, por que muitas igrejas batem nessa tecla, inclusive nós também nós acreditamos nisso, porque nós precisamos falar por um avivamento. Porque o avivamento é um termo utilizado para poder expressar a ideia de que é preciso trazer vida para algo que está morto. Isso é um avivamento. Avivamento, ele é Deus trazendo à vida aquilo que estava morto, aquilo que agora não tinha mais vida, que precisa ser reavivado. Só que nós precisamos reconhecer esse estado, seja de morte, seja de defesa espiritual, seja de incredulidade, para nós entendermos que nós precisamos ser reavivados. Então, por que buscar um avivamento? Sabe, nós partimos da premissa, eu parto da premissa, de que todos nós aqui tivemos um encontro verdadeiro com Cristo. Sim ou não? Todos nós aqui, em um momento das nossas vidas, nós levantamos as nossas mãos, nós fomos à frente, nós entregamos a vida para Cristo. Talvez se você que está aqui essa noite não fez isso, sabe, eu te aconselho fortemente a entregar a sua vida para Cristo. Mas eu acredito que todos nós já fizemos isso. E nós tivemos um momento onde nós fomos lá e entregamos a nossa vida para Ele. Nós fomos envolvidos pelo primeiro amor. Pelo menos eu tive essa experiência. Alguém mais aqui teve essa experiência? No início da conversão, sabe, ter envolvido pelo primeiro amor. Sabe, meus irmãos, quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu me batizei. Na época eu morava com os meus pais, então eu lembro que às vezes eu saía para encontro de célula, essas coisas de igreja, e na volta para casa sozinho. Muitas vezes eu não fazia isso com outras pessoas, eu fazia sozinho. Eu ia na padaria, comprava umas coxinhas, passava na rua para alguém para poder dar o alimento da coxinha, falar do amor de Deus, uma forma, uma estratégia de poder pregar o Evangelho. Porque naquele momento ali você está envolvido pelo primeiro amor de Cristo, você quer compartilhar com as pessoas aquele amor que te alcançou. Você quer falar: olha, eu estava numa vida de trevas, eu estava numa vida vazia, e agora eu encontrei o amor de Cristo, eu estou queimando, meu coração está queimando por Ele. Eu
eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Então, eu parto da premissa que todos nós aqui tivemos essa experiência com Cristo um dia, no momento de nossas vidas. Mas, infelizmente, talvez em algum momento de nossas vidas, nós abandonamos o primeiro amor. Infelizmente, no decorrer da vida, nos percalços, nas dificuldades, alguns de nós abandonaram esse primeiro amor. Eu já abandonei esse primeiro amor, sabe, meus irmãos? Alguns de nós já passou por isso em algum momento de suas vidas. E é nesse momento que nós precisamos entender e reconhecer esse estado de necessidade de voltar ao primeiro amor. Que nós clamamos a Deus com aflição, com necessidade: Senhor, restaura esse amor em mim. Nós padecemos da tua presença, nós padecemos do teu perdão, da tua glória, da tua graça. Sabe, abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe, meus irmãos, isso aqui é Cristo falando com a igreja de Éfeso. Conheça as suas obras, sabe? E a gente vê isso aqui, talvez a gente imagine que era uma igreja ruim, que as pessoas faziam coisas ruins, que estavam em pecado. Não. Eram pessoas que estavam ali constantemente servindo a Deus, eles eram zelosos com a obra de Deus. Tanto que Apocalipse nos fala que eles identificavam os falsos profetas no meio, eles expulsavam da igreja, eles estavam ali constantemente fazendo obras em prol do reino de Deus. Porém, assim como aquele jovem lá no início da pregação, que estava indo nos cultos, estava jejuando, estava fazendo tudo como manda Espírito, mas aquela igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. E Jesus ele é bem claro em falar: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Sabe, meus irmãos, talvez a gente imagine que nós estamos fazendo tudo como manda o roteiro, nós estamos vindo aos cultos. Sabe quantas vezes a gente, vamos ser sinceros, quantas vezes a gente faz uma programação da igreja, mas a vontade é de não estar lá, é de fazer outras coisas. Sabe quantas vezes a gente tem a oportunidade de pegar a nossa Bíblia em casa e ler, mas a gente prefere assistir mais um capítulo da nossa série? Sabe, eu estou falando isso com vocês, mas primeiro Cristo fala muito isso comigo no meu coração. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de gastar a nossa vida, como a gente cantou nessa noite: eu quebro meu vaso aos seus pés, mas a gente prefere gastar a nossa vida com distrações deste mundo. Sabe, todos nós temos 24 horas no nosso dia, e essa é uma crítica que às vezes eu me pego me fazendo ela, sabe? Às vezes eu fico pensando, eu sei que Deus ele não espera de nós performance. Deus ele espera um coração verdadeiro, um coração contrito que busca. Ele não espera por performance. Mas quantas vezes a gente tem um tempo disponível, a gente prefere gastar com outras coisas, menos com aquele que nos resgatou, aquele que fez o nosso coração queimar um dia a ponto da gente querer sair por aí contando dele para todo mundo, a ponto de sair por aí falando do amor dele para as pessoas. Então essa é uma acusação que Jesus faz à igreja de Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Como eu disse, aquela igreja eles tinham uma aparência de crente, se vestiam como crente, falavam como crente, andavam como crente. Agora, olha o que diz lá todo mundo dele, se veste como negro, fala como negro. Mas aquela igreja eles tinham uma aparência de crente, sabe? Eles aparentavam ser santos, ser perfeitos, mas havia uma grave acusação: vocês abandonaram o primeiro amor. Meus irmãos, nós não devemos abandonar o primeiro amor. Nunca foi tempo de abandonar o primeiro amor, quanto mais agora. Tempos sombrios que nós vivemos, tempos difíceis. O pastor postou recentemente uma história do mapa de perseguição da igreja para esse ano. A gente vê que tem lugares onde o evangelho é perseguido a ferro e fogo. Então, assim, não é tempo de abandonarmos o primeiro amor. Sabe, vamos caminhar, vamos continuar, mas quero que vocês, de toda a pregação hoje, se vocês guardarem algo no coração de vocês, é isso:
Voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos a queimar de amor por Jesus, a falar dele para as pessoas, a buscá-lo de madrugada. Sabe, meus irmãos, quanto tempo, sabe? Quantos de vocês aqui, quanto tempo você não busca a Deus pela madrugada? Sabe, quanto tempo você não acorda, não levanta pela madrugada, como o pastor falou, minha filha é menor, brincadeiras da parte, mas quanto tempo que você não busca a Deus? Sabe, quanto tempo que você não dobra o seu joelho na sua casa, tem seu momento de intimidade com Deus, seu momento no secreto, coisas que a gente fazia lá no primeiro amor. Então, não percam, não abandonem o primeiro amor, sabe? E o avivamento, afinal de contas, para que será o avivamento, né? É uma pergunta que às vezes a gente tem. O avivamento é só para a gente sentir um arrepio, só para a gente falar em línguas, só para a gente sentir a presença de Deus durante o momento de um culto? E a resposta é não. Sabe, o avivamento, ele é para a igreja algo essencial. Sabe, o plano de Deus é derramar um avivamento sobre a igreja. E eu quero te falar que existem coisas que Deus fará na história que dependem de um avivamento de sua igreja. Sabe, vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia. Abre a sua Bíblia lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1. Diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Ainda no capítulo 2, vou lá para o versículo 14 agora. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vinhos pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, o mesmo Joel que a gente leu aqui nessa celebração. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Agora vai no versículo 38, para a gente finalizar. Versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Meus irmãos, o avivamento, ele não serve apenas para que a gente sinta um arrepio, para que a gente sinta um mover diferentinho durante o culto, para que a gente fique em lágrimas durante o culto, não. O avivamento, ele tem um papel fundamental na igreja de Cristo, porque através do avivamento Deus, ele opera obras na sua igreja, obras em meio às pessoas, e avança com o evangelho. A gente viu aqui em Atos 2 que os discípulos, eles foram batizados pelo Espírito Santo. A gente entende isso como o primeiro grande avivamento. Eles estavam persistindo em oração, em busca, e assim que eles são batizados, as pessoas começam a falar: olha, esses caras estão bêbados, né? 9 horas da manhã eles estão ali falando nada com nada. E Pedro se levanta, e a Bíblia fala que Pedro se levanta com ousadia. Para quem não sabe, Pedro, ele era um pescador, ele era um homem iletrado, né? Era ignorante, ele não sabia falar palavras bonitas, ele não era um homem polido. Então imagina que o discurso de Pedro era um discurso grotesco, grosseiro, mas em Atos 2, após ser batizado no Espírito Santo, a Bíblia fala que Pedro se levantou com ousadia e começa a falar: olha, vocês estão enganados, esses homens não estão bêbados, o que vocês estão vendo é o que está escrito em Joel 2,28. Esses homens, eles estão sendo cheios com o Espírito Santo de Deus. É a promessa que Deus fez lá atrás, que está se cumprindo na vida desses homens aqui no Pentecostes. E lá no final do versículo a gente vê que Pedro,
exorta aquele povo a se arrepender de seus pecados. E no final da sua pregação, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Ou seja, o avivamento na igreja, na nossa realidade, é para avançar com a obra e com o reino de Deus nessa terra. Nós precisamos ser avivados, meu irmão. Mediante um avivamento, o Evangelho é pregado em sua eficácia. Ora, Pedro acabou de ser cheio do Espírito Santo em uma pregação, 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Sabe, isso é algo maravilhoso, é algo que a gente não vê nos dias de hoje. E eu desconfio que a gente não vê essas coisas de hoje, porque nós precisamos urgentemente de um avivamento em nossas igrejas. Começando em nós, começando em cada um de nós. Precisamos ser avivados, precisamos ser cheios do Espírito Santo. O pastor pregou há pouco tempo sobre a importância do Espírito Santo na igreja. Sabe, uma reunião como essa aqui, sem a presença do Espírito Santo, não passa de uma reunião de um clube social, onde pessoas vêm, se encontram, falam sobre sua semana e vão embora. Sem a presença do Espírito Santo, isso aqui não tem sentido. E quem vai avivar a igreja é o Espírito Santo. Ele vai derramar a tua glória e o teu Espírito sobre a igreja. Sabe, ainda a gente continuando aqui, o porquê do avivamento, a gente vê lá no país de Gales, que mais de 100.000 pessoas foram batizadas, mais de 100.000 pessoas se converteram ao cristianismo após o avivamento de Gales. Como eu disse, meus irmãos, o avivamento ele tem como função levantar a igreja de Cristo, avançar com o reino do Evangelho, com o reino de Cristo nessa terra, capacitar a sua igreja para clamar, para pregar o Evangelho até que Cristo venha. Sabe, existe um livro, alguns aqui talvez já devem ter lido, sobre as histórias da Rua Azul, um avivamento que aconteceu e a gente vê que coisas maravilhosas aconteceram naquele lugar. Sabe, após um avivamento, coisas extraordinárias começaram a acontecer naquele lugar, pessoas começaram a ser curadas, mentes cresciam, braços de pessoas cresciam, o olho de pessoas, né, a córnea voltava e para o lugar coisas inexplicáveis por intermédio do avivamento, por intermédio do poder do Espírito Santo. Sabe, eu nunca vi alguém aqui já viu uma perna crescer. Alguém já viu um homem ressuscitar? Sabe, a gente ouve, eu já ouvi, mas eu nunca vi, meus irmãos, nunca vi. E isso serve para a gente poder refletir por que a gente não vê mais essas coisas, por que nós não vemos mais essas coisas nos nossos dias. Deus ele mudou, Deus ele ficou fraco, Deus ele perdeu o seu poder. Não, claro que não. Nós não vemos mais essas coisas nos nossos dias porque nós precisamos ser reavivados. Nós precisamos de derramar o Espírito Santo. Como eu disse, sem a presença do Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Sem a presença do Espírito Santo nós não somos nada. Sabe, às vezes a gente pode pensar, poxa, é tão difícil. Como lá em João, no capítulo 2, diz que o Espírito Santo ser derramado, o povo precisa se arrepender de seus pecados, precisa se prostrar diante de Deus. Aí você pode falar, mas é tão difícil, né? É tão difícil a caminhada, eu passo por tantos problemas, tantas dificuldades. Mas eu vou te falar uma coisa: a gente vê a Bíblia sendo escrita por homens e mulheres que passaram por problemas iguais ou piores que os nossos. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias foi um homem que teve as mesmas dificuldades, as mesmas paixões que nós. Talvez aqui, não sei se todos sabem, mas Elias ele passou por um momento de depressão em sua vida. A gente vê na Bíblia que Elias pediu a morte. Elias estava cansado da perseguição, ele foi perseguido, ele foi afrontado, ele estava depressivo. Mas aquele homem, ele viu milagres serem realizados, milagres através do poder do Espírito Santo, como nenhuma outra pessoa. Eu quero te falar que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio aos problemas, Deus ele permanece o mesmo. Deus ele não mudou. Ainda nos dias de hoje, aquele poder que operava na época de Elias, o poder que operava na época de Pedro, é o mesmo poder que opera hoje. Se alguém mudou, se algum fator mudou nessa equação, fomos nós mudamos. Nós deixamos de buscar a Deus, assim como diz lá em Isaías, no capítulo 41. Nós não nos achegamos a Ele com aflição e com necessidade. Sabe uma pessoa que correu 10 quilômetros? Eu gosto de correr, eu sabe que eu gosto de correr, apesar de não ter tempo que eu não corro, mas eu gosto muito de correr. Quando você acaba de correr 10 quilômetros, você não tomou água durante a corrida, você chega no final com sua boca seca, você
toma 2 litros de água e não mata a sua sede. Enquanto nós não nos achegarmos a Deus com esse nível de desespero pela presença dele, meus irmãos, nós não seremos diferentes. Sabe, enquanto a gente continuar se chegando a Deus de forma polida, de forma pacata, sabe, enquanto nós continuarmos, como eu disse, enquanto nós continuarmos nos achegando a Deus apenas com os lábios, sabe, isso é algo que me fere muito. Se nós não chegarmos a Deus somente com os lábios, o coração estiver distante dele, meus irmãos, nós não seremos saciados. Deus, ele não está à procura de palavras bonitinhas, ele não está à procura de ser bajulado, de ter um ego massageado. Não, Deus não precisa disso. Deus, ele precisa de um coração quebrantado, de um coração que tem fome e sede pela presença dele. Sabe, nós temos aqui um projeto esse ano, o pastor disse que nós queremos batizar 50 pessoas. Eu acredito que para Deus isso é possível. Sabe, nós precisamos crer nas obras impossíveis que Deus é capaz de realizar. Nós não podemos medir Deus através de nossa ótica. Para Deus isso é extremamente possível. Mas o fato é que, enquanto nós não nos achegarmos a Ele, nós não buscarmos de todo o coração, meus irmãos, isso não vai acontecer. A verdade é essa. Enquanto nós não nos achegarmos a Deus com o coração contrito, arrependido, desejando por Sua presença, isso não vai acontecer. Nós precisamos ser realizados. Como eu disse, a palavra desta noite é sobre fome e sede de avivamento. Nós precisamos ter fome pela presença, ter sede. Jesus disse: quem tem sede, vem e beba. Eu sou o pão da vida. Nós precisamos ter fome e sede pela presença de Deus. Sabe, no último grande avivamento, nós cremos nisso, alguns teólogos creem nisso, que o último grande avivamento ele vai acontecer e vai culminar na volta de Cristo. Vamos lá, Mateus 24, 14, é da sua Bíblia. Mateus 24, 14. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse evangelho do reino será pregado, então virá o fim. Como nós vimos lá em Atos 2, os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo. Através daquele momento, Pedro, com ousadia, ele vem e prega o evangelho. E através da pregação do evangelho, pessoas são batizadas. E a palavra de Deus em Mateus 24, 14 diz que esse evangelho será pregado em todo o reino, então verá o fim. Nós temos que o último avivamento ele vai afetar e vai impactar a igreja de Cristo, e vai culminar na volta de Cristo. Então, clamar por avivamento é também clamar pela volta de Cristo. Então, nós precisamos sim clamar por avivamento, precisamos clamar para que Jesus nos leve de volta ao primeiro amor. E eu quero falar para você nessa noite: o desejo de Deus é derramar um avivamento sobre a sua igreja. Se não fosse, ele não teria prometido em Joel 2:28. Porém, Deus, ele é um Pai prudente. Deus, ele é um Pai prudente. Alguns de nós aqui somos pais. E como pai, a gente consegue enxergar o nosso filho se ele está preparado ou não para receber alguma coisa. Por exemplo, meu filho de 7 anos, se ele me pedir 100 reais, não faz muito sentido eu dar 100 reais para esse menino. Ele vai fazer o que comigo se ele não tem condições de receber esse valor. Meus irmãos, com Deus não é diferente. Se nós não estivermos preparados para receber isso, para receber esse poder do Espírito Santo, não faz sentido Deus avivar a sua igreja se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos com fome e sede. Faz sentido você dar um banquete para quem está com a barriga cheia? Faz algum sentido você dar um banquete para quem acabou de encher a barriga, a pessoa vai desprezar tudo aquilo. Deus é um Pai prudente, Ele não vai nos dar algo que nós não estamos preparados para receber. Sabe, aqui para a gente finalizar, eu queria compartilhar com vocês alguns pontos que, afinal de contas, como nós podemos estar preparados, né, para poder receber isso, para sermos avivados. E o primeiro ponto é reconhecer o nosso estado de pecado. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, o nosso estado de pecado.
Sabe, durante a sala de oração que a gente tem feito aqui na igreja nas quartas-feiras, é algo até que eu quero compartilhar com vocês. Uma das minhas orações, todas as quartas-feiras, é essa: o Espírito Santo nos batize com o convencimento de pecados. Sabe, todas as quartas-feiras nós temos todas as orações, mas essa é uma das que eu sempre insisto: o Espírito Santo nos convence de nossos pecados. Nós precisamos entender o nosso estado de necessidade, nosso estado de pecador diante de Deus, para que nós possamos alcançar o avivamento. Enquanto não reconhecermos isso, sabe, meus irmãos, eu gosto muito de ler sobre política, sobre alguns assuntos, e tem um autor que eu gosto muito dele que ele diz o seguinte: o homem ele é mau por sua essência. É um movimento chamado pessimismo, da década do século XIX. O homem ele é mau por sua essência. E assim, dessa forma também, alguns movimentos como o calvinista acreditam também que o homem ele tem a depravação total e ele só é salvo mediante a graça, a graça irresistível de Deus. Mas nós precisamos reconhecer, meus irmãos, o nosso estado de pecador. Sabe? Se há algo de bom em nós, não vem de nós mesmos, vem de Cristo. Abra sua Bíblia lá no Salmo 51. Salmos capítulo 51 diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgado. Meus irmãos, esse aqui é um salmo de Davi, onde Davi ele reconhece o seu pecado perante Deus. Nós conhecemos a história de Davi, ele reconheceu o seu pecado. Davi estava disposto a perder tudo. Davi estava disposto a perder palácio, a perder mulheres, a perder dinheiro, mas ele não estava disposto a perder a presença de Deus. Mas o primeiro ponto que eu quero falar, para que nós possamos receber o avivamento de Deus, é reconhecer o nosso estado de pecado. Precisamos reconhecer que sem Ele não somos nada, e é Ele que nos purifica, é Ele que nos lava, e só Ele é capaz de nos perdoar. Vamos lá, outro ponto: busca pela graça e misericórdia de Deus. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7. E eu amo esse versículo que fala na minha Bíblia, é um versículo que nós precisamos meditar nele diariamente. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus. Como eu disse, esse ponto: busca pela graça e misericórdia de Deus. E a graça e a misericórdia dele é tanto a ponto de ele falar que se o seu povo, somos nós buscarmos e nos humilharmos, ele ouvirá dos céus e sarará a nossa terra e perdoará os nossos pecados. Nós precisamos nos chegar a Deus com desespero, sabe? É uma palavra que, talvez melhor descrever isso, nós precisamos nos descabelar, perder a nossa postura bonita, religiosa, para se cruzar a mão no bolso. Precisamos perder essa postura. Sabe, meus irmãos, um estado de fome e sede, um estado de fome e sede não é bonito. Uma pessoa que está com sede, com fome ao extremo, não é um estado, não é uma coisa bonita de se ver.
Aquela pessoa está desesperada, ela está buscando o alimento de forma desesperada. Nós não precisamos ser punidos diante de Deus. Quando nós temos a oportunidade de buscar, nós precisamos nos descabelar perante a presença dEle. Clamar a Deus: eu sou pecador, eu sou falho, eu preciso do Senhor. Sara nossa terra, Jesus, perdoa nossos pecados, eu reconheço o meu estado de pecador perante o Senhor. Então esse é o segundo ponto: busca pela graça e misericórdia de Deus, e Ele está acessível e diz que se nós nos humilharmos e orar e buscar e converter os nossos caminhos, Ele virá do céu e sarará a nossa terra. E o último ponto é ter fome e sede pela presença de Deus. Nós precisamos ter fome e sede pela presença de Deus. Sabe, talvez eu bati muito nessa tecla aqui hoje, talvez fique repetitivo, mas fome e sede pela presença de Deus é o que define, é o que vai nos mostrar se nós vamos receber algum avivamento, se nós vamos ser cheios da presença de Deus. Jesus disse: quem tem sede, vem. É um pré-requisito, nós precisamos ter sede. É um pré-requisito, nós precisamos ter fome. Sabe, você já passou por alguma experiência na sua vida? Eu já passei por isso. Eu já passei por isso, e é muito ruim quando você tem que fazer sala para alguém que você não tem afinidade, e você fica ali inventando assunto para puxar com aquela pessoa, e essa pessoa não está nem aí para conversar com você. Você tem que ficar fazendo sala. Isso acontece muito em ambiente profissional. Você tem que fazer sala, tem que bater um papo ali forçado. Isso já aconteceu com alguém aqui? De ter que fazer sala para alguém? Pode falar, a gente é cristão, mas a gente também vive no mundo real. A gente tem que fazer sala para alguém, ficar ali puxando um assunto, batendo um papo, e você vê que a pessoa não está tão afim. Sabe, e o ponto que eu quero tirar com isso é: meus irmãos, a gente está falando de Deus. Nós estamos falando de Deus como nós não chegarmos a Deus, meus irmãos. Nós precisamos buscá-lo de todo o coração. Sabe, não deve ser algo forçado, não deve ser algo que a gente ficar inventando algo, não. Sabe o que eu aprendi? Que quando você tem intimidade com alguém, até o silêncio deixa de ser constrangedor. Eu posso viajar 2 horas dentro do carro com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu pai. Eu posso viajar 2 horas sem falar uma única palavra. Vai estar tudo ok, não vai ser constrangedor. Mas quando você está com alguém que você não conhece, se você ficar 5 minutos sem silêncio do lado da pessoa, é extremamente constrangedor, não é? Você fica doido para puxar um assunto, para quebrar o gelo, para sair daquela situação constrangedora. Meus irmãos, nós temos intimidade com Deus, até o silêncio de Deus, nós podemos sentir a presença dele. Nós não precisamos ficar forçando intimidade, buscando a Deus, inventando palavras. Como eu disse, Deus ele não precisa ser bajulado, Deus ele não precisa ter um ego massageado, ele precisa de um coração contrito, ele precisa de um joelho no chão e falar: Deus, eu estou aqui, eu sou pecador, Pai, eu estou aqui, mas eu quero a sua presença, eu quero ser reavivado, traga-me de volta, leva-me de volta ao primeiro amor. Nós precisamos disso nesses dias, precisamos buscar a Ele com fome e sede, precisamos que as nossas orações voltem a ser acompanhadas de lágrimas. Sabe, somente quando a gente entender Mateus 11:12, vamos lá para a sua Bíblia para a gente poder finalizar. Mateus 11:12. Mateus 11:12 diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Algumas traduções dizem: o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Meus irmãos, é diário, é constante, é a força, é fazer guerra contra a própria carne. É no dia que eu não estou a fim de dobrar meu joelho e orar, dobrar meu joelho e orar. É o dia que eu não estou a fim de ler a Bíblia, ler a Bíblia. Sabe quantas vezes você lê a sua Bíblia lá, você passa por uma porta da sua casa, ela está lá fechada, e você vai e volta, ela está lá fechada, e você sai e volta, ela continua lá fechada. Nem sempre a gente vai ter vontade, a verdade é essa, tem
todo dia vai para o quarto para orar. Mas é nesses dias que nós precisamos fazer guerra contra a nossa carne e falar: não, o reino de Deus, como diz João Batista, como diz Mateus, desde os dias de João Batista, é tomado à força. E a força, meus irmãos, não é de forma apática, de forma bonita, de forma bem vestidinha, não é a força. Meu Deus, hoje eu não estou afim, mas eu estou aqui, Senhor. Me aviva, derrama avivamento sobre mim. Senhor, hoje eu não estou com vontade nenhuma, mas eu estou aqui, Pai. Senhor, hoje eu estou cansado, trabalhei hoje o dia inteiro domingo, mas eu estou aqui no culto, Senhor. Não estou aqui para bater ponto, não estou aqui para cumprir a agenda, eu estou aqui porque eu quero ser avivado, eu quero a Sua presença. É guerrear contra a própria carne, meus irmãos. Afinal de contas, isso é tomar o reino de Deus à força. Enquanto nós não entendemos isso, nós não conseguiremos compreender Isaías 41, 11, onde a gente leu que os aflitos e os necessitados buscam curar. Porque só quando nós começarmos a buscar o reino de Deus com força e violência, nós vamos estar necessitados, com fome, sede, desesperados na presença dele. E é nesse momento que ele vem nos diz, porque como ele diz no livro de Mateus, a gente poder finalizar: quem tem sede, venha a mim e beba. Meus irmãos, ele está acessível, ele não mudou, ele é a água da vida, ele é o pão que desceu do céu. A gente precisa ser desesperado, maluco, descabelado, enfim, seja o que for, nós precisamos disso. Porque se nós não tivermos uma busca incessante, nós não veremos e não receberemos o Espírito Santo de Deus. Sabe, eu espero que você guarde isso no seu coração. Nesses dias nós precisamos fazer guerra contra a nossa carne. Precisamos reconhecer o nosso estado de pecador diante de Deus e clamar por avivamento. Somente mediante o avivamento seremos cheios com ousadia, a gente vai pregar o Evangelho e avançar para o reino de Deus. Como Mateus 24, 14 diz: então virá o fim. E é isso que a gente espera, sim ou não, a volta de Cristo. É o nosso desejo, a nossa ardente expectativa é olhar para o alto e ver o céu se rasgarem, o nosso Salvador e Redentor vir nos buscar. Como a gente cantou aqui essa noite: até que Ele venha, nós vamos clamar, até que Ele venha, nós não vamos descansar. Mas que o nosso louvor ele seja condizente com a nossa realidade. Sabe, eu vi um pastor recentemente criticando aquela música por ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, com amor e com alegria. Quando ele criticou, eu fiquei meio assim: pô, mas nada a ver o cara ficar criando polêmica, eu gosto de criticar uma música. Mas depois eu comecei a entender que faz sentido. Porque muitas vezes a gente canta aquilo que a gente não está disposto a viver. Talvez a gente canta aquilo que a gente nem está vivendo. Sabe, é uma crítica que nós devemos nos fazer, uma autocrítica, a fim de sermos cheios do Espírito Santo e sermos reanimados, meus irmãos. Então, essa é a palavra dessa noite. Eu espero que vocês consigam, sabe, absorver essa noite, que o Espírito Santo tenha para falar conosco nesses dias. Busque a presença de Deus, reconheça o seu estado de dependência total de Deus e saiba que Ele está acessível, Ele não mudou. A fonte permanece no mesmo lugar. Nós temos livre acesso a essa fonte. A palavra de Deus diz que o véu se rasgou mediante a morte e a crucificação de Jesus Cristo. Mas a fonte ela está viva. Ele ressuscitou, nós temos acesso a essa fonte. Sabe, para agora mesmo, agora à noite aqui, se a gente orar, a gente clamar a Ele, Ele está acessível, Ele não vai esconder de nós a tua face. Então nada mudou, meus irmãos. Creia nisso. Busque a Deus de todo o seu coração. Sabe? Se descabele por Ele, perca a postura por Ele, não importa. A presença dEle vale mais do que a nossa postura, do que o nosso status, do que a nossa aparência, do que a nossa forma bonita. Não, a presença dEle vale mais. Então essa palavra que eu queria deixar para vocês essa noite, sabe, vamos ficar sobre nossos pés. Diante dessa palavra, vamos orar a Deus essa noite, pedir para que Ele venha avivar a sua igreja, que Ele venha nos levar de volta ao primeiro amor. Os irmãos têm liberdade, se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe, se quiser ficar em pé, fique. Mas não deixe essa oportunidade passar.
Sabe, cada momento, cada oportunidade que você tiver para buscar a Deus, busque a Deus. Vamos buscar a Ele, clamar para que Ele venha converter os nossos corações e nos levar de volta ao primeiro amor. Espírito Santo de Deus, estamos aqui reunidos essa noite, Pai. Nós clamamos ao Senhor, que assim como o Senhor fez, meu Deus, no Pentecostes, assim como o Senhor derramou o seu Espírito Santo sobre os apóstolos naquele dia, Pai. Que o Senhor venha essa noite sobre nós também. Que o Senhor venha nos batizar, Espírito Santo de Deus. Nós carecemos da tua glória, nós carecemos do batismo do Senhor, Espírito Santo.